Lucas 2:20 diz: da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi derramada em favor de vocês. A primeira chave que eu quero liberar é que a aliança protege você. Declare isso para quem está do seu lado fora: a aliança de Deus protege você. A aliança te protege. Nas últimas semanas eu falei muito sobre algo que é tão poderoso e às vezes passa despercebido. Talvez você já tenha me ouvido falar isso 2, 3 vezes, mas a gente olha para aquele milagre, a gente olha para a intervenção de Deus através da vida de Davi. A gente acha absurdo o fato de alguém tão pequeno vencer um homem tão grande, mas a verdade é que Davi olhou para aquele gigante e ele viu uma fragilidade enorme nele. Davi carregava uma aliança de Deus. Ele olha para um homem que não tem uma aliança de Deus, e para ele fica muito fácil, para ele fica muito simples. Quem é esse homem sem aliança que vem afrontar um exército que caminha debaixo de uma aliança? A gente falou sobre isso nas últimas semanas. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu queria respaldar isso, eu queria complementar isso com algo que Deus falou comigo. Sabe, a gente precisa entender algo que é tão simples, mas vai mudar a história de alguém aqui. Deus não tem aliança com os seus inimigos. Deus não tem aliança com o medo. Deus não tem aliança com a morte. Deus não tem aliança com a ansiedade. Deus não tem aliança com a falta. Deus não tem aliança com a mentira. Deus não tem aliança com a confusão. Deus não tem aliança com a miséria. Deus não tem aliança com a dor. Então, quando uma dessas coisas afrontar você, você precisa lembrar que aquilo que te afronta não tem uma aliança, mas você tem. Aquilo que vem contra você não carrega uma aliança, mas você carrega. Os seus inimigos estão desprotegidos, são vulneráveis, não carregam uma aliança de Deus, mas você foi revestido, está guardado, é protegido, é escondido. Deus fez uma aliança com você. Isso é suficiente, igreja, olha para mim, isso precisa ser suficiente. O que vai te animar não é uma palavra de ânimo no domingo. O que vai te manter com bom ânimo é saber que Deus tem uma aliança com você. Tem muita gente inconstante na sua jornada de fé, porque está esperando de experiências de culto ou de homens algo que só a aliança pode te dar. Você vai prosperar por quê? Porque Deus fez uma aliança com você, e Ele é um Deus de que nada há falta. Você tem que crer nisso e acessar isso e usufruir isso. Não há falta nos céus, não vai faltar nada na minha casa também. Não há medo nos céus, não vai ter medo imperando na minha casa também. Não há dúvida nos céus, não tem espaço para dúvida na minha casa também. Essa é a poçada de realidade dos céus. Quando a gente começa a olhar para os nossos inimigos com essa perspectiva, a vulnerabilidade deles fica tão clara. Não sei o que você tem enfrentado, mas talvez alguém aqui esteja enfrentando medo. Eu quero que você lembre, todas as vezes que o medo bater a sua porta, você precisa lembrar: o medo não tem uma aliança com o Deus que eu tenho. Quem é esse sentimento que não carrega uma aliança com Deus, que vem tentar roubar a alegria de alguém que está debaixo de uma aliança de Deus? Os demônios não têm aliança, Satanás não tem aliança, a morte não tem aliança, as doenças não têm aliança, mas você tem uma aliança, e ela foi feita com sangue, não qualquer sangue, o sangue de Jesus. Sabe, o sangue de Jesus, ele é tão poderoso, e às vezes a gente olha para essa dinâmica da redenção e a gente acha que o sacrifício de Jesus teve preço de sangue, mas vai muito além do que o preço de sangue. O sacrifício de Jesus teve o preço do sangue de um filho. Eu tenho 3 filhos, eu tenho a Cecília de 9, o Benício de 2 anos e pouquinho e a Chloe de 10. Irmão, eu amo essa igreja, mas eu jamais daria um filho meu por ela. Eu amo a Kezinha, eu até me daria por ela, mas eu jamais daria um filho nosso por ela. Por quê? Porque os nossos filhos são a última linha de expressão, de desprendimento de quem a gente é. Você abre mão de qualquer coisa para dar para o seu filho. Você deixa de comer para o seu filho comer.
Você sente frio se só tiver um agasalho para dar para o seu filho? Alguém aqui concorda? Algum pai aqui está entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para você? Quantos pais no período da falta abrem mão de coisas para si, para dar para os seus filhos? Não compram roupa há muito tempo, mas os seus filhos estão bem vestidos. Não comem o que gostariam há muito tempo, mas os seus filhos comem tudo aquilo que gostariam enquanto crianças. Por quê? Porque um pai, ele entendeu que a vida do seu filho é uma expressão e uma continuação da sua própria história. Então, irmão, eu quero que você entenda que a aliança que Deus fez com você não teve o preço de sangue só, teve o preço do sangue de um filho. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que Ele aceitou a possibilidade de ficar sem Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de ficar sem você para sempre. Você pode celebrar esse amor de verdade? Será que alguém pode celebrar Jesus? Isso é o Evangelho. Essa é a nova aliança. Deus preferiu sentir a dor da perda de um filho do que você sentir a dor da ausência de um pai. A Bíblia diz que nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Irmão, olha para mim. Deus não só criou você, como Ele resgatou você, Ele desejou você, Ele desenhou você. Fala com autoridade, diga: a aliança me protege. Isaías 61:7 diz: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará na sua herança. Você tem uma herança, irmão. Você carrega um nome. Você está debaixo de uma unção. Você está debaixo de palavras. Você foi formado com promessas. E é por isso que o inferno odeia a igreja. Porque não importa o que a gente tenha feito, se corrermos para os pés de Jesus, encontraremos nele descanso, socorro, perdão, restauração, reconciliação. E é por isso que o inferno odeia suas promessas, é por isso que o inferno odeia sua casa, sua família. Mas o problema é deles, não é nosso. Deus nos amou primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor nos encontrou. A gente estava perdido, a gente estava ferido. Sabe, a parábola do bom samaritano fala sobre esse encontro de Jesus com a criação. E muita gente fala sobre essa parábola como se ela tivesse ligada só à ação social ou a gente ajudar alguém. Mas a parábola do bom samaritano vai muito além de uma assistência. A parábola do bom samaritano fala basicamente sobre redenção. Quando a parábola é citada na Bíblia, a Bíblia diz que um homem estava caído no meio do caminho. Ele foi assaltado e ele foi deixado quase morto. E é uma referência ao propósito do inferno contra você. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. E a Bíblia diz que então vem um religioso, vem um sacerdote pelo mesmo caminho. Fala comigo, pelo mesmo caminho. E ele passa do outro lado e não faz nada. E logo depois vem um levita, alguém que cuidava das coisas do templo, pelo mesmo caminho. Fala comigo, pelo mesmo caminho. E não fez nada. E muita gente acha que essa parábola está falando sobre a frieza da religião, mas é algo muito mais glorioso do que isso. Alguém está comigo? Diga amém. Irmão, essa parábola está falando sobre a ineficiência da religião diante de algo que só Jesus poderia fazer. O que essa parábola está dizendo não é que a religião escolheu não fazer. O que essa parábola está dizendo é que a religião não podia fazer aquilo que Jesus fez. Porque a religião veio pelo mesmo caminho. Um homem que foi formado em pecado não pode tirar a criação do pecado. Um homem que veio pelo mesmo caminho de pecado não pode tirar alguém do pecado. Mas a Bíblia diz que então um samaritano em viagem, a palavra está falando basicamente de Jesus, está apontando para o Messias. Ele não era daqui, mas ele veio para cá. Ele veio de viagem por um caminho diferente.
E quando ele encontra o homem caído, por que socorre? Porque só Jesus poderia fazer por você aquilo que ele fez por você. A religião não pode salvar você, o pastor não pode salvar você, o padre não pode salvar você, a igreja não pode salvar você, mas Jesus pode. Há poder no nome de Jesus para curar, para salvar, para libertar, para restaurar. Alguém aqui crê nisso? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que há poder em Jesus. Diga: para redimir todas as coisas. Diga: e a nova aliança feita pelo sangue dele é o que me mantém de pé. A Bíblia diz que esse bom samaritano, vindo em viagem de um caminho diferente, olha para aquele homem e vê graça nele. Coloca vinho e óleo sobre as suas feridas, aponta para o vinho novo, o sangue do cordeiro, e aponta para uma unção fresca. Deus quer não só curar você de feridas antigas, mas Deus quer revestir você de autoridade para viver o novo. O evangelho, irmão, olha para mim, não é um testemunho pautado só em eu fazia e não faço mais, eu fazia e não faço mais. Não, isso é chegar no ponto de neutralidade. O evangelho não quer parar quando ele traz você para o marco zero. O evangelho começa quando todas essas coisas terminam. Eu fazia e não faço mais, mas agora com Jesus eu estou vivendo uma coisa nova. Meus pensamentos não são mais os mesmos. Deus está me levando ao novo e vivo caminho. Existe algo novo sendo gerado diante dos meus olhos. Alguém crê nisso? Diga amém. A Bíblia diz então que aquele bom samaritano pega um homem ferido, caído. Pastor, que homem era aquele? Aquele homem era você. Aquele homem era eu. A gente usa essa expressão de aceitar Jesus, mas se a gente for analisar ela fundamentalmente, ela não faz sentido. Porque ninguém aqui aceita Jesus. Foi Jesus quem aceitou você. Você só está dizendo: eu concordo com isso. A palavra de Deus diz: não foram vocês quem me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Você percebe que aquele homem caído não levantou e ele foi correndo pedir ajuda? Aquele homem caído não conseguia levantar, mas o socorro chegou até ele. Foi isso que aconteceu na sua história. Jesus foi ao seu encontro, Jesus te abraçou no meio da sua bagunça, Jesus viu graça em você quando ninguém vinha, Jesus, ele cuidou de você quando ninguém cuidava, Jesus restaurou você quando tudo parecia perdido. E é por isso que nós estamos de pé, porque a aliança que Deus fez com você através do sangue de Jesus é o motivo de você crer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É o motivo de você crer que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. É o motivo de nós crermos que se nós clamarmos, Ele enviará a resposta. Se nós batermos, a porta se abrirá. A aliança de Deus é o que protege você. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe o que é precioso? A Bíblia diz que depois que esse homem ferido ele é levado, o bom samaritano coloca ele numa hospedaria. Fala comigo: hospedaria. Ele paga o preço. Você sabe o que é essa hospedaria? Essa hospedaria é a igreja. Jesus salvou a criação e colocou enxertada no corpo, que é a igreja. E ele disse: eu vou voltar, eu paguei o preço, mas eu vou voltar para buscar você. E é debaixo dessa aliança que a gente está. E se isso não fizer a gente celebrar, nada mais faz, porque qualquer coisa que não tenha isso como base não é evangelho.
O Evangelho fala a respeito do lugar que a gente estava e do lugar que Jesus nos levou. O Evangelho fala a respeito de redenção. O Evangelho fala a respeito de perdão de pecados. O Evangelho fala a respeito de remissão. O Evangelho fala a respeito de restauração. O Evangelho fala a respeito do novo de Deus invadindo a nossa história. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que o sangue de Jesus, diga, é o que me mantém de pé. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!